A paz de Cristo para todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma pré-aula da Escola Dominical com a lição dos adultos, na lição 12, penúltima aula do terceiro trimestre de 2024. E aí, como está a expectativa para o final desse trimestre e o começo do novo trimestre? Fale para nós aqui nos comentários, tá certo? Eu sou o presbítero Denis Pereira, da Assembleia de Deus Ministério do Belém, em Campinas, São Paulo, e é um prazer semanalmente termos o nosso encontro por aqui no canal Universo da EBD. Mudei o nome para ter mais a ver com a EBD, assim você coloca lá aí no YouTube EBD e já aparece Universo da EBD, com aulas semanais para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Muito obrigado pela sua companhia. Se você não estiver inscrito no canal ainda, pela sua audiência, né? Se você não estiver inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo e deixe aí o seu comentário, que é muito importante para nós. Seu comentário vale ouro. Fale para nós de onde você nos assiste, há quanto tempo você dá lá na Escola Dominical e a expectativa para o encerramento desse trimestre e o começo do novo trimestre. Fale para nós se você é um veterano aí na Escola Dominical, está começando agora. Estamos juntos para nos ajudarmos mutuamente. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui, eu conto com você. Pegue Bíblia, revista, papel, caneta, bloco de notas. Vamos juntos preparar mais esta aula da Escola Dominical. O banquete de Esther, denúncia e livramento. O texto áureo está em Provérbios 21:11. Como ribeiros de águas, assim é o coração na mão do Senhor, a tudo quanto quer ou inclina. Devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir a elas um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Nós estamos vivendo momentos ultimamente em que há um ataque aberto contra toda e qualquer autoridade, inclusive a autoridade eclesiástica, inclusive a autoridade pastoral. Existe um movimento muito grande hoje na internet contra o abuso pastoral, né? A liderança abusiva, mas o fato é que para todo rebelde, qualquer liderança será abusiva. Então esse não é o tipo de assunto que deveria ser tratado de forma aberta, de forma ampla, de forma como que a gente pode dizer, generalizada, porque as pessoas não separam as coisas, tá certo? Então, nós temos que ter esse cuidado, porque a Bíblia diz que as autoridades, elas foram estabelecidas por Deus, então deve haver respeito a elas, honra a elas. Muito bem. Na lição anterior, nós vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã, isso mesmo. Deus agiu para alterar todo o cenário em Suzã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado, né? Amã humilhado. Agora, as condições agora elas são outras, né? Então, nós vimos isso na outra aula. Nós vamos ver hoje sobre a denúncia e livramento, não é? Nós vimos sobre o banquete, porque Amã ele foi convidado para os 2 banquetes que a rainha Esther deu, convidou o rei e convidou Amã. Então, ele inclusive já tinha ali preparado a forca para Mardoqueu, e ele preparou a forca de uma forma que todos pudessem ver, não é? Então, enquanto Mardoqueu está tranquilo, dormindo na sua casa, Amã estava planejando a morte dele e deixando tudo preparado para destruir Mardoqueu. Bom, tópico 1 vai falar sobre o banquete e a denúncia, tá? A instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã, lembra? Em casa, enquanto ouvia uma sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esther, não é? Então veja, com certeza não era o que Amã planejava para aquele dia, depois do fiasco que tinha sido o seu plano no dia anterior. O banquete para o qual Esther convidou a sua era é chamado de o banquete do vinho, ok? O contexto é o reino da Pérsia,
no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. Não é? E aí tem, claro, que há uma ênfase do Antigo Testamento nos grandes males que tem aí o uso do vinho, principalmente em excesso. Havia, por exemplo, uma expressa proibição para os sacerdotes, para os nazireus, não é? Numa demonstração de necessidade de fazer uma clara distinção entre o santo e o profano. Tá? Então, o pessoal sempre vai usar lá Efésios 5,18, e não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Na verdade, o texto de Efésios está falando do novo homem, do novo nascimento, e está falando do encher-se do Espírito. A ênfase de Efésios 5 não é vinho, não é bebida alcoólica. Efésios 5 não dá parâmetro para ninguém beber bebida alcoólica, tá certo? Pelo contrário, sabe-se muito bem dos males da bebida alcoólica, tá certo? E nós estamos corretos enquanto igreja e denominação, não temos um discurso politicamente correto quanto à bebida, não é? Até aqui há referências aonde a palavra de Deus diz que nós devemos fugir da aparência do mal, né? Existem situações, existem pecados que eles começam não no ato em si, mas no caminho que nos leva àquele ato. Então, fugir da aparência do mal é uma ordem. Quando eu não fujo da aparência do mal, eu já estou pecando, né? Então, o ambiente da bebida não é um ambiente para cristão, e nós não devemos ter medo de falar isso, né? E quem discordar, que top, que legal que a gente tem a liberdade de discordar um do outro, e tá tudo bem, tá certo? Mas o cristão não foi chamado para beber o vinho, principalmente na nossa cultura brasileira. A bebida alcoólica está ligada a ambientes completamente hostis à nossa fé. Imagine o pastor sair de um culto e ir para a pizzaria e pedir uma bebida alcoólica. Que exemplo, que testemunho ele estará dando à sua igreja. Ah, mas o pastor tem autocontrole, tem domínio próprio. Ele vai tomar só uma latinha. Mas o irmão que foi liberto da bebida alcoólica, que bebia até cair, ele vai olhar isso com bons olhos? Ele vai conseguir tomar só uma latinha? E o adolescente, e o jovem, e o novo convertido vai ter domínio próprio para tomar só uma latinha, para tomar só uma tacinha? Então, a questão do cristão, eu tenho dito que vai além do pode ou não pode, não é? Paulo escreve em 1 Coríntios e diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. É lícito, pode ser, mas convém? Não convém, ok? E pode ter certeza, é pecado, com tranquilidade. É pecado quem bebe, e é pecado também porque vai induzir outros a beberem também, tá? Bom, qual é a tua petição? Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo risco de morte, e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto ao que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo, né? Então, você lembra que ela entrou sem ser chamada, com risco de morte, depois ela faz o primeiro banquete, mantém o suspense, chama o rei para o segundo banquete. A gente também tem que pontuar aqui o tamanho da influência que Esther exercia sobre o rei Assuero, né? Era um rei pagão, né? E aí você percebe que Esther não perdeu a fé dela, né, estando casada com um rei pagão, né? Você percebe também que Esther tinha ali toda uma influência sobre o rei. Afinal de contas, ela entrou sem chamada, faz um banquete e não diz porquê. Então havia algo em Esther que despertava não só a atenção, mas o respeito de Esther. E o que é lindo, que ela faz tudo isso sem nenhuma truculência, sem querer fazer qualquer bagunça, sem querer protestar, nada disso, tá? A gente tem que tomar muito cuidado, porque tem pessoas ensinando coisas com uma mentalidade ideologizada na igreja. Isso é um perigo. Bom, a Provérbios 31:26 diz que a mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria sem perder a compostura. Veja que
Esther vai fazer um requerimento, ela vai colocar um assunto diante do rei, que é um assunto grave, que é um assunto pesado, mas ela faz isso com elegância, ela faz isso com tranquilidade, ela usa força sem ser indelicada, não é? E isso chama a atenção do rei, não é? Então, ela ali nesse momento ela declara quem era aí o algoz do seu povo, o algoz aí dos judeus, não é? Então veja, Esther foi ganhando o coração do rei. Isso aqui ensina muito para nós nos nossos dias. Ela foi ganhando o território para que ela pudesse conversar com o rei, para que ela pudesse falar com o rei. Isso ensina para nós que há o momento certo de falar as coisas e a forma certa de falar as coisas. Esther estava correta no que iria revelar. Esther estava certa, ela ia falar a verdade ao rei, mas ela não apenas esperou o momento certo, como ela construiu o ambiente correto. Isso é uma grande lição para todos nós nesse primeiro ponto da aula, não é? A gente criar um ambiente correto, usar as palavras certas, não é? Construir um ambiente onde aquilo que nós vamos falar será ouvido, será compreendido, será refletido, não é? Para que diante de um grande problema as nossas palavras não sejam esvaziadas pela nossa impetuosidade, pela nossa impulsividade, pela nossa precipitação, não é? Então havia uma urgência naquilo que Esther ia falar ao rei, havia, mas ela foi trabalhando, né? E eu quero usar aqui essa palavra, ela foi construindo o ambiente para poder ali verbalizar aquelas palavras e aí ter a conclusão, não é, que ela precisava. Muito bem, se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dá like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós. Não se esqueça de ativar as notificações e não se esqueça de compartilhar com mais professores, com o departamento EBD da sua igreja. Nos ajude a chegar a 30 mil inscritos por aqui no canal Universo da EBD. E aí a minha luz principal apagou, mas nós vamos acendê-la de novo. Muito bem. Tópico 2. A fúria do rei contra a injustiça, né? Esther detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação de sua vida e do seu povo. Disse ela, porque estamos todos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e lançar a perder. Você percebe que Esther falou na hora certa, e você percebe todo um trabalhar de Deus, né? Todo um trabalhar de Deus ali, levando Esther para aquele lugar, colocando Esther naquela posição. O rei perguntou quem é que tinha feito aquilo. Não era razoável que ele não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que um rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes até aos pais escapam fatos próximos de seus olhos. Não era de todo irrazoável, portanto, que Assuero estivesse surpreso com a notícia trazida pela rainha, né? Então veja, provavelmente o rei sabia o que tinha assinado. Agora, talvez até por uma questão de segurança, né, de tranquilidade, e também porque Amã era um dos seus primeiros oficiais, era um dos seus mais valentes oficiais. Então havia uma relação de confiança entre o rei e Amã, senão ele não faria parte do alto escalão do rei, não é? No império, no reinado, as pessoas mais próximas, elas são pessoas de confiança. Estar próximo ao rei significa ter a confiança do rei. Então ele assina o decreto sobre aquilo que fala Amã, dizendo que havia um povo que ameaçava a paz do reino e tal. Então Assuero assinou, não é? No entanto, o que deixou Assuero surpreso foi o fato de que o povo que Amã queria exterminar
era o povo da rainha Esther, e nesse momento aqui ela revela que ela era judia. Até então ela não tinha revelado, né? Então quando Amã sabia, bom, provavelmente, não sei, mas provavelmente ele sabia que Mardoqueu era tio de Esther. Ele podia saber. Se ele soubesse que Mardoqueu era tio de Esther, então ele sabia que Esther era judia, por associação. Mas aí, fala aí para nós nos comentários. Você acha que Amã sabia que Esther era judia? Porque aí o que acontece? Quando o rei fica sabendo disso, ele fica furioso. Por quê? Porque ele percebe que o ataque que Amã lança contra os judeus não é apenas contra os judeus, mas contra a própria rainha e contra o trono. Percebe isso? Entende? Então, e mesmo que Amã não soubesse, era isso que significava o decreto que ele induz o rei a assinar. Não é? Então, aquele decreto o rei podia não saber, Amã podia não saber, mas o trunfo que Esther tem é esse: olha, é o meu povo, logo é contra mim também. Então eu estou sendo atacada. Se eu estou e sou sua rainha, o trono também está sendo atacado por alguém de sua alta confiança. Né? Então Amã foi longe demais. Não é? Foi longe demais. Não é? Então houve ali um abuso de autoridade. Houve ali um abuso de poder. E quando há isso, acontece o efeito bumerangue, né? Que aí acaba voltando para a própria pessoa aquilo de mal que ela quer fazer com os outros, tá? E aí é provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda a firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã: o homem, o opressor, o inimigo é este mal, Amã. Tá? Então Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Tá? Então veja, quando Esther é colocada naquele lugar, havia um propósito pelo qual Esther tinha se tornado rainha. Não é? E Esther entendeu isso. Inclusive, quando ela recebe a primeira vez a notícia de Mardoqueu, e ela fica meio sem saber o que fazer, Mardoqueu fala para ela: quem sabe não é para um tempo como este que fostes colocada como rainha. Não é? Então, quanto maior é a posição que nós alcançarmos, quanto maior for o destaque que nós alcançarmos, nós precisamos entender que posições, anote aí, posições de destaque sugerem grandes responsabilidades e intensos posicionamentos. Não somos colocados em posição de destaque para autopromoção, não somos colocados em posição de governo para bajulação. Não. A posição de destaque para o cristão é para a defesa dos indefesos. A posição de destaque para o cristão é para um posicionamento firme que glorifique a Deus e que influencie pessoas. E por último, nós temos o grande livramento, né? Porque quando eles estavam ali naquela conversa, chegou diante do rei, lá no palácio, aqui no tópico 3, a notícia de que havia uma forca preparada, né? Que Amã tinha construído esta forca. Um dos eunucos ali do rei Arbona, né, ele sabia até o tamanho, a forca tinha 22 metros. Né? Então, assim, ou seja, era uma forca que estava muito alta. Então, não só o ato em si de enforcar Mardoqueu, mas a ideia provavelmente era deixá-lo lá numa altura que pessoas de longe pudessem enxergar, não é? Então, no espetáculo ali público, não é? Mas a situação mudou, porque até aquele dia Amã era honrado, mas nesse dia aqui ele acabou perdendo a sua vida e a ordem foi que Amã fosse enforcado na própria forca que ele havia construído para Mardoqueu.
Por isso que nós precisamos ter sempre no nosso coração a nossa confiança no Senhor. A conclusão diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Agora, o espírito rebelde e quanto mais leva o homem à perdição. O espírito de rebeldia tem tomado conta de muitos corações, muitos corações. Deus é misericordioso, mas não mexa com o seu povo. Eu olho às vezes na internet, grandes perfis tirando sarro da igreja, criticando a igreja, falando mal contra a igreja. Não brinque com o povo de Deus, não brinque com a igreja de Cristo. Fala-se muito em tolerância, fala-se muito em respeito, mas os cristãos são historicamente o povo mais atacado. E não se engane achando que nós não somos atacados no Brasil, nós somos atacados por todos os lados, sem direito de defesa, diga-se de passagem, né? Agora, nós não podemos reagir. Nós precisamos orar como Esther e Mardoqueu para que as ações sejam tomadas de maneira correta. Se Esther age no impulso, se Esther age com espírito de vingança, isso aqui haverá uma matança generalizada, não é? Mas porque ela agiu com oração, que eu sempre falo, oração promove discernimento, oração amplia a visão. Então esta situação, que se tornaria uma grande carnificina, ela acabou sendo suprimida ali naquele banquete, o assunto foi resolvido, Amã colheu resultado do seu coração rebelde, o povo de Deus viveu esse livramento e as coisas foram se acertando, porque o rei, ainda que ímpio, tinha ao seu lado uma mulher temente a Deus, uma mulher virtuosa. Amém, meus amigos? Forte abraço, assista, curta, compartilhem, inscrevam-se no canal. Próximo sábado falaremos sobre o tema Esther, a portadora das boas novas. Próximo domingo, no dia 29 de setembro, eu estarei em Novo Progresso no Pará, se Deus assim nos permitir. Ore por nós, pelas nossas viagens. Forte abraço. Até a nossa próxima e última aula desse trimestre. Deus abençoe.